Teremos agora a mesa redonda com o tema Políticas e Ações de Eficiência Energética. Para coordenar esta mesa, é convidado o diretor administrativo e financeiro da ASP, Alexandre Guimarães Mendes. Os palestrantes são o coordenador-geral de Eficiência Energética do Ministério de Minas e Energia, senhor Carlos Alexandre Príncipe Pires, que é convidado a tomar assento junto ao palco. Gerente de Produção de Energia da ArcelorMittal, senhor José Leal Neto. E o gerente-geral de Eficiência Energética e Sistemas Elétricos da Vale, senhor Paulo Cruz. A partir de agora, a condução dos trabalhos com o coordenador da mesa. Bem, boa tarde a todos. Lembrando que as perguntas serão encaminhadas por e-mail, por escrito e serão respondidas pelos palestrantes no momento que permitir, né? Vamos dar início a esta mesa, Políticas e Ações de Eficiência Energética, com o palestrante Carlos Alexandre Pires, engenheiro civil, MBA em Varejo, trabalhou no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, no Procel, especialista em políticas públicas e gestão governamental e atualmente é coordenador-geral de Eficiência Energética do Ministério de Minas e Energia desde 2008. Com a palavra, Carlos Alexandre Pires. Bom, boa tarde a todos. É uma honra, um prazer estar aqui no 5º Fórum Capixaba de Energia. Eu vou tentar fazer um sobrevoo sobre o tema, porque o tema eficiência energética é um mundo, né? Quando a gente começa a falar, eu acho difícil sintetizar tudo em 15 minutos, mas eu vou tentar fazer o possível. Eu gosto de começar dando uma contextualização e falando o que é eficiência energética. Muita gente confunde conservação de energia, eficiência energética, muito se falou na época do racionamento, reduzir consumo de energia não necessariamente é eficiência energética. Então, eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho muito interessante, não leve em consideração aquele palavrão ali, teraflops nada mais é do que 1 trilhão de operações, cálculos matemáticos por segundo. Por que eu dou esse exemplo? Porque em 1996, o primeiro computador a conseguir esse feito foi um computador fabricado pela Intel ao custo de 55 milhões de dólares. Esse computador ele ocupava uma área que eu acho que era o equivalente a mais ou menos essa sala. Ele demandava energia de 500 kW e mais 500 kW só de ar-condicionado. Em 2007, portanto, 11 anos depois, a mesma empresa, a Intel, fabricou um chip com a mesma capacidade de 1 teraflop, consumindo 62 watts. Isso a um custo de menos de 100 dólares. E hoje, o maior computador do mundo, que é esse K-Computer, no Japão, ele atinge 10.510 vezes mais do que aquele de 96, consumindo 1000 vezes menos energia do que em 1996. E só esse exemplozinho, isso aqui é uma placa de vídeo que foi lançada essa semana, acho que anteontem, né? E ela tem a capacidade de cerca de 4 teraflops, consumindo 250 watts. O que isso significa na prática? O que é eficiência energética? Se a gente observar, em 1990 começou talvez o grande projeto da humanidade, que foi a decodificação do DNA humano. Ele levou 13 anos para ser concluído, ao custo de 3 bilhões de dólares. Hoje, ele pode ser feito em 15 minutos, ao custo inferior a 1.000 dólares. Isso é eficiência energética. Quando você consegue obter o mesmo resultado com menos quantidade de energia, com menos recursos, isso é eficiência energética, isso é competitividade. É para isso que nós trabalhamos em eficiência energética. Bom, as motivações são várias, né? Isso varia de país para país. Como já foi colocado anteriormente em outros palestrantes,
muitos países do mundo usam a eficiência energética como componente ambiental. Por quê? Porque a matriz energética desses países é muito mais, entre aspas, suja do que a nossa, né? Se nós fizermos um suco de toda essa informação no que diz respeito à eficiência energética no Brasil, eu poderia dizer que o resultado final é, para nós, o grande elemento, além da sustentabilidade, é a competitividade das nossas empresas e do nosso país. Aqui, eu vou passar rapidamente, a gente tem uma ideia do que é o caminho de hoje até 2030 em termos de utilização de energia para o país. Em 2007, o Brasil consumia cerca de 400 terawatt-hora ano de energia e a projeção aqui em 2030, isso mais do que dobre. O que isso é importante para nós? Ou seja, a nossa trajetória ainda está por vir, né? Nós não somos um país consolidado como os países desenvolvidos, como foi mostrado a Alemanha, o Japão, em que o consumo de energia se estabilizou num certo patamar e toda e qualquer ação de eficiência energética é contabilizado como redução no consumo de energia naqueles países. Nós temos um caminho a percorrer, nós temos uma trajetória a ser feita até 2030, em que nós mais do que dobraremos nosso consumo de energia. O brasileiro consome pouco por per capita e nós temos ainda uma necessidade de crescimento industrial muito grande. Então, o que nós devemos fazer é fazer com que esse trajeto se dê da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Esses são os grandes programas de eficiência energética que são tocados no Brasil hoje pelo governo federal, né? Nós temos aqui muitos parceiros do MME, né? O PBE, por exemplo, eu vou entrar em detalhes mais adiante, mas esses são os 5 grandes programas: o PBE, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, o COMPET, que é o Programa de Conservação em Petróleo e Derivados, o PROCEL, que é o Conservação em Energia Elétrica, a Lei de Eficiência Energética, que completou 10 anos no ano passado, e os programas de eficiência energética da ANEEL através da Lei 9991. Bom, o programa de etiquetagem ele foi criado numa parceria entre o MME e o MDIC. Ele promove aquelas famosas etiquetas de eficiência energética, aquela gradação, que eu vou mostrar mais adiante. E hoje nós já temos mais de 30 famílias de produtos cobertos por aquela etiqueta. O PROCEL é o programa tocado pela Secretaria Executiva do programa, né? Ele é coordenado pelo Ministério, mas é tocado pela Eletrobras. Tem como carro-chefe o selo e o prêmio, que são muito bem conhecidos pela população, mas ele também trabalha em diversas frentes, como poder público, indústria, residência, saneamento e etc. O COMPET é o irmão gêmeo dele, que trabalha com redução de consumo de petróleo e derivados. O programa de eficiência energética nas concessionárias é o que foi muito citado aqui por parte da Excelsa, é tocado por força de lei. E a Lei de Eficiência Energética é o filho caçula desse time, desde 2001, e estabelece níveis mínimos de eficiência e máximos de consumo para produtos fabricados e comercializados no Brasil. Bom, aqui é um exemplo da etiqueta do trabalho do Inmetro, no qual o Ministério também tem participação, por meio dos grupos técnicos, promovendo a conservação de energia através dessa etiqueta, na qual nós podemos observar os produtos mais eficientes e os produtos menos eficientes, classificados como letra E. Tem caráter voluntário, né? E, como eu já mencionei, mais de 30 famílias de produtos etiquetados. Aqui é uma demonstração de como é que funciona esse mecanismo, que, na verdade, forma uma tríade, né? O Brasil talvez seja um dos poucos países no mundo em que isso funciona e muito bem. Grande parte dos países usam apenas 2 ou, às vezes, um só desses mecanismos. O que isso significa na prática? Aqui é uma distribuição de como os produtos de um certo mercado, né? Eu acho que aqui, se eu não me engano, é ar-condicionado, e aqui como eles se distribuem de acordo com as suas classes de consumo. O selo ele funciona distinguindo aqueles produtos com a melhor eficiência, né? A etiqueta mostra ao consumidor a distribuição dos produtos de acordo com a sua classificação.
Então, nós tínhamos uma seguinte situação. Há muitos produtos, como esse limite inferior ele não existia, nós tínhamos muitos produtos que, embora classificados em classe E, eles eram muito abaixo do restante do mercado. Então, para isso, entrou a Lei de Eficiência Energética, impondo índices mínimos de eficiência que retira do mercado esses produtos que não fazem jus a estarem sendo comercializados no Brasil. Bom, no que diz respeito ao Procel, como eu já mencionei, ele tem uma série de subprogramas, né? E sendo que os de educação, marketing e o selo são os principais que permeiam todos os demais e, não obstante, são aqueles que dão os maiores resultados. O Compete, como eu já mencionei também, é irmão gêmeo do Procel, também tem subprogramas, os principais dele são o Compete na Escola e o selo Compete, também concedidos a produtos não eletroeletrônicos, mas que consomem derivados de petróleo, no caso, fogões, aquecedores de água, a gás e fornos também. Também tem um selo nacional de conservação de energia, que é concedido ao final do ano, e se os senhores quiserem mais informação, também tem um site na internet. O Programa de Eficiência Energética das Concessionárias, ele, como eu mencionei, ele é advindo da aprovação de uma lei de 2001, a Lei 9991, que foi fruto do processo que se deu à privatização das concessionárias e a inserção desses componentes, do componente de eficiência energética, nos contratos de concessão. Bom, essa Lei 12.212 de 2010, o que ela fez foi postergar, porque havia uma previsão de término desse percentual de investimento em eficiência energética da receita operacional líquida, foi postergada até a final de 2015, e, na prática, significa dizer que, pelo menos por mais alguns anos, nós teremos ainda um investimento que gira em torno de 300 milhões de reais por ano no Brasil em eficiência energética em projetos das concessionárias. Bom, a Lei de Eficiência Energética, como eu mencionei, é a mais nova desse time, ela já completou 10 anos no ano passado e ela estabelece os níveis mínimos de consumo dos equipamentos e foi regulamentada pela Lei 10.290, pelo Decreto 4.059, que criou o Comitê Gestor dos Indicadores e Níveis de Eficiência. De lá para cá, se eu não me engano, 8 equipamentos já foram regulamentados e a expectativa é que nós tenhamos até o final do ano mais 3 equipamentos. E o que isso significa em termos de planejamento de longo prazo para o país? Que recentemente, em outubro do ano passado, nós aprovamos o Plano Nacional de Eficiência Energética. Eu deixei 2 cópias com a organização do evento. Eu não sei se não teria como trazer para mais gente. Mas, como eu mencionei naquele gráfico em que mostra o quanto o país vai crescer em termos de consumo de energia, aqui é a representação desse crescimento e o quanto o planejamento de longo prazo já incorporou como sendo uma linha de tendência propriamente dita, que se nós mantivermos tudo o que nós temos feito em termos de eficiência energética e incrementarmos naquilo que precisa ser incrementado, no caso, há uma distinção que se faz no planejamento de progresso autônomo e induzido, nós teremos condições de, ao término, quer dizer, ao cabo de 2030, economizar cerca de 10% da necessidade de consumo de energia elétrica naquele horizonte. Bom, então, para isso, havia necessidade de se traduzir essa expectativa, essa meta, em termos de ações, diretrizes, e assim foi feito com a publicação do Plano Nacional de Eficiência Energética em 20 de outubro do ano passado, e, ao mesmo tempo, foi editada uma portaria que criou, né, um grupo de trabalho que agora tem a incumbência de estabelecer um plano de ação, traduzir em ações concretas aquilo que diz o Plano Nacional de Eficiência Energética, que é um documento de diretrizes e premissas básicas. Bom, em linhas gerais, o que nós buscamos com o PNEF é multiplicar as experiências bem-sucedidas no Brasil.
Isso vem muito também daquilo que as concessionárias vêm fazendo por força de lei, mas é importante ressaltar que são elas que estão diretamente voltadas ao seu consumidor, são elas que detêm o conhecimento daquilo que está mais próximo da realidade. Então, é delas que provém a maior parte das experiências de eficiência energética no Brasil. Basta dizer que, há alguns anos, os senhores devem se recordar, o governo federal buscou a efetivação de um programa de larga escala para refrigeradores. Esse programa teve uma série de dificuldades por conta da realidade brasileira em termos de tributação, de IPI, porque ele era fortemente calcado na redução do IPI e utilização desses recursos para os trabalhos de reciclagem dos refrigeradores. O fato é que, mesmo o programa não indo adiante, tudo que se discutiu com as concessionárias, com os fabricantes, com os varejistas, levou a que as próprias concessionárias tomassem a iniciativa e efetivassem programas de substituição de geladeiras que, se não me engano, no último ano bateu quase 200 mil unidades, só com programas de concessionárias. Bom, temos também a expectativa de ampliar o programa de etiquetagem. Como eu mencionei, já temos cerca de 30 famílias, esse número deve subir para 35 no curtíssimo prazo, e eu acredito que nos próximos anos, grande parte daquela meta de 10% será suprida com programas de etiquetagem. Porque, naturalmente, são programas que trabalham na base de todo o sistema, né? Quando você promove a eficiência energética de um produto que vai ao mercado, a população comprando, e principalmente, isso eu acho que é muito importante, como eu mencionei, aquela trajetória de consumo brasileiro, existe também uma expectativa de que, de agora até 2030, nós cresçamos cerca de 50% em número de residências. Então, qualquer geladeira que hoje se fabrique com consumo menor vai se refletir no fato de que, de agora até 2030, quase 30 milhões de novas residências irão adquirir novos equipamentos e vão, por conta disso, fazer valer o trabalho de eficiência em equipamentos. Bom, pretendemos também continuar as ações de educação. O grande projeto, como eu mencionei, o Compete nas Escolas e o Procel nas Escolas, é um sucesso. O último resultado que eu tenho é de que o Procel já foi capaz de educar mais de 22 milhões de alunos. Obviamente, isso não se dá de maneira direta, é feito através de multiplicadores, com metodologia própria, chamada Natureza da Paisagem, que a grande parte das concessionárias se aproveita desse material e promove os seus próprios projetos de eficiência energética na educação. Sempre funcionando por meio de parcerias, sem isso é impossível, né? E, principalmente, trabalhando a questão do monitoramento e verificação. Por quê? Porque a eficiência energética tem uma característica própria. Você mede aquilo que você não consome. Isso é muito difícil, muito complicado, não só no Brasil, no mundo inteiro, e, por conta disso, existe toda uma metodologia, um protocolo de monitoramento e verificação já aprovado internacionalmente e que nós pretendemos e precisamos implementar em grande escala aqui dentro do Brasil, para que os resultados de eficiência energética sejam alavancados também. Bom, aqui foi só um panorama geral, como o evento lida com energia sustentável. Eu não vou me ater a isso, porque já foi largamente falado pelos palestrantes anteriores. Vou me ater à questão das conclusões, citando que o Brasil realmente evoluiu bastante em termos de capacitação, conhecimento e legislação. Como eu mencionei, nós temos já programas de eficiência energética desde 1984. Então, os casos existem, precisam ser replicados. Já temos uma infraestrutura interessante, temos muitos laboratórios espalhados pelo país que fazem os testes de equipamentos, que promovem e alavancam todos os projetos no âmbito local. Então, nós temos um patrimônio, né, que precisa ser consolidado e melhorado ao longo dos próximos anos, em consonância com o Plano Nacional de Eficiência Energética. Bom, é isso. Meus contatos estão aqui e quem tiver um leitor de etiqueta desse tipo também pode ter acesso a eles. Obrigado. Passamos agora à apresentação de José Leal Neto, engenheiro mecânico, pós-graduado em Administração
de empresas pela Fundação Dom Cabral, responsável pela área de energia, com o cargo de gerente de produção de energia da ArcelorMittal Tubarão. Com a palavra, José Leal Neto. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da ASP, ao Ayrton, ao Schettino e ao Alexandre. É uma honra estar aqui. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre o Grupo ArcelorMittal. O Grupo ArcelorMittal está presente em mais de 60 países, tem 300 mil colaboradores no mundo, entre funcionários próprios e empregados de empresas parceiras, e respondemos por aproximadamente 10% da produção mundial de aço. Então, está muito claro para a gente que o aço é um elemento fundamental para um mundo com baixas emissões de carbono, tanto nos transportes, quanto nas moradias, quanto na infraestrutura do meio em que vivemos. Desde a extração do minério até a produção do aço e a entrega ao consumidor final, muita energia é demandada. Então, também é bastante natural e é uma questão de sobrevivência que a eficiência energética esteja em nossa pauta como um dos principais fatores de trabalho. A sustentabilidade, o ciclo de vida do aço e a redução de gases de efeito estufa são e se tornaram, ao longo dos últimos anos, também preocupações centrais do nosso negócio. Falando um pouquinho do nosso site aqui, ArcelorMittal Tubarão, além de ser um insumo fundamental para a produção do aço, o carvão mineral ele responde pela maior parte da energia primária que utilizamos para produzir o aço. É dele que vem o carbono e o calor e a energia para que a gente faça a redução do minério de ferro e proporcione a produção do aço que aqui a gente trabalha. Então, o nosso alvo principal é transformar, aproveitar essa energia da melhor forma e sustentar o nosso negócio. Hoje, mais de 99% da energia primária, então, vem do carvão mineral. Aqui está a política de energia do grupo, ela é sustentada pelo Conselho de Administração. Basicamente, em resumo, ela é um compromisso em usar da melhor forma o recurso natural e a energia que entra nos nossos sites, e ela está calcada em alguns pilares, tais como a competitividade, a eficiência, o uso de parcerias, de tecnologia, a responsabilidade social, o suporte a políticas de governo, a melhoria contínua e o engajamento do nosso time de trabalho. Mas, mais do que a política, eu gostaria de focar nos próximos slides em ações concretas que levam à eficiência energética como um dos fatores importantes do nosso trabalho no dia a dia. Eu trouxe dois gráficos para exemplificar a vocês como está a demanda mundial de aço e a demanda mundial de energia. Na parte esquerda, a gente demonstra que o aço tinha um consumo mundial da ordem de 200 milhões de toneladas na década de 50, e hoje chegou a 1,5 bilhão de toneladas. Hoje, 3/4 da demanda mundial de aço se concentra nos países em desenvolvimento, ou seja, o centro de gravidade do consumo do aço mudou dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. No quadro da direita, já foi falado aqui ao longo do dia também de demanda de energia para os próximos anos. Se a gente comparar entre a década de 90 e o futuro previsto aí de 2035, os países desenvolvidos vão ter um aumento de demanda de energia da ordem de 45%, e os países em desenvolvimento da ordem de 215%. Ou seja, também aí a gente vê a mudança do centro de gravidade das demandas de energia. Ou seja, o nosso desafio vai ser produzir aço nos países em desenvolvimento, também consumir energia nas diversas formas nos países em desenvolvimento, e isso vai forçar a que a gente seja cada vez mais eficiente em energia. Falando um pouco mais do modelo de energia de Tubarão, eu já havia mencionado que a principal fonte de energia é o carvão metalúrgico, ela é a fonte primária. Nesse esquema, na parte de baixo do slide, vocês vão ver um bloco que demonstra que nós temos 3 principais processos que recuperam energia além de produzir
os insumos e passar pelas diversas fases de produção do aço. São eles a coqueria, os altos fornos e a aciaria. O principal insumo energético da coqueria é o carvão. Além do coque produzido, nós recuperamos na coqueria gás combustível, que é o gás COG, calor e alcatrão. Nos altos fornos, nós fazemos a alimentação da carga metálica através de minérios, pelotas e sinter, e também de carvão e coque. Também lá recuperamos, além do produto do alto forno, que é o ferro gusa, gás combustível e energia cinética. No terceiro grande processo, que é a aciaria, nós entramos com ferro gusa, fundentes e oxigênio, fazemos o aço e, além do aço, também produzimos gás de aciaria. Esses gases combustíveis são prioritariamente utilizados nos fornos da usina, nessa parcela superior. E o restante desse gás é aproveitado para cogeração, e de lá a gente gera energia elétrica, vapor e energia mecânica. Com isso, a gente consegue itens importantes, que são autossuficiência em geração de energia, baixo consumo de gás natural e nenhum consumo de óleo combustível. E aí a gente consegue ter uma empresa autossuficiente. Ou seja, o carvão entra para produzir o aço. É um insumo importante e necessário para o aço. Mas, além disso, nós retiramos e recuperamos energias ao longo do processo, tornando a usina autossustentável. Tem um fator importante também que eu vou detalhar à frente. Hoje, além da energia atender completamente o site de Tubarão, nós exportamos energia para a nossa unidade em Santa Catarina de Vega do Sul e, em parte, também para outras usinas do grupo ArcelorMittal. Aqui a gente vê um slide com as etapas de produção um pouco mais detalhadas e, em alguns desses processos, alguns destaques de tecnologia que a gente aplica. Então, no primeiro deles, que é a coqueria, nós usamos um gás de baixo poder calorífico para o aquecimento das baterias, que é o gás de alto forno. Fazemos o apagamento a seco do coque, com isso recuperamos calor e geramos vapor, e também aproveitamos o gás da coqueria. No alto forno, que é o maior consumidor de energia numa usina siderúrgica, nós usamos a injeção de carvão pulverizado, temos uma turbina de topo, que gera energia elétrica, e recuperamos o gás, além de usar trocadores de calor para aquecer o ar, que é o comburente do sistema desse reator. Nos convertedores, nós temos o sistema de despoeiramento e um sistema de recuperação de gás de aciaria. Nos fornos de aquecimento das placas, que saem do contínuo, nós temos uso de gás misto nos fornos, queimadores de alta eficiência, e também utilizamos o enfornamento a quente, de forma a reduzir o consumo de energia. Aqui tem uma linha imaginária, parte desse processo fica aqui em Tubarão, na Serra, e parte fica em Vega do Sul, em Santa Catarina. A bobina é transportada e o fim do processo se dá em outro estado. Mas hoje nós, como eu já falei, entregamos energia de Tubarão lá em Santa Catarina para que esse processo seja finalizado. Junto disso tudo aqui, nós temos diversos sistemas de energia que estão interligados ao sistema de produção de aço e que recuperam energias e o retroalimento. Então, vou citar alguns deles. Nós temos um sistema de distribuição de combustível, uma central termoelétrica associada a uma coqueria heat recovery e fábricas de oxigênio, de forma a tornar o sistema autossuficiente em energia e utilidades. Qual é uma outra ação que a nossa empresa tem de forma a melhorar a eficiência energética? É usar as comparações com outras empresas do grupo e fora dela para estabelecer padrões de referência, que a gente chama de benchmark, e, a partir daí, buscar melhorar o nosso processo. Então, nós aqui listamos 4 grandes processos, são os processos que mais consomem energia num sistema de produção de aço, que seria a coqueria, o alto forno, a aciaria e o laminador de tiras a quente. Estabelecemos o benchmark, comparamos com a média mundial, e as usinas do grupo ArcelorMittal chegam nesse quadro aqui, por exemplo, se comparam e vão buscar, então, tirar essa diferença. Obviamente, vocês vão notar que há uma diferença significativa aqui entre uma planta
chamada normal, na média, e uma planta ideal. Parte dessa diferença são diferenças estruturais, diferenças de tecnologia, de idade de planta, mas parte também são diferenças entre práticas que as empresas aplicam. Então, são padrões de trabalho, formas de trabalho, e isso tudo a gente compartilha de forma a reduzir o consumo energético nas empresas do grupo. Então, uma parte pode ser reduzida com investimento, a outra, de fato, com conhecimento. Para dar um exemplo aqui de tecnologia, que iria requerer investimento, nós estamos comparando aqui nesse quadro a nossa usina como a usina ideal. Aqui a gente traz as tecnologias mais consolidadas no ambiente siderúrgico, as que mais reduzem consumo energético. Então, fornos regenerativos de laminador de tiras a quente, nós temos, turbina de topo também nós temos aplicado aqui, apagamento a seco do coque, nós temos, é importante citar que é o único das Américas. Recuperação de calor de sinter, nós não temos, mas temos um estudo. Tem uma razão para não ter, hoje já somos autossuficientes, então esse projeto em si, ele não tem uma viabilidade no momento, mas não quer dizer que a gente não venha fazer no futuro. Recuperação de gás de aciaria nós implantamos em 2004, inclusive é interessante citar que é o primeiro projeto numa siderúrgica que teve crédito de carbono. Temos recuperação de calor nos regeneradores de alto forno e, por fim, também a injeção de carvão pulverizado. Não quer dizer com isso que a gente esteja satisfeito ou dizendo que fazemos tudo. Ao contrário, tem um grande caminho a seguir. Vou mostrar nos slides a seguir o que a gente também tem trabalhado. Uma das iniciativas é até a questão de responsabilidade social, engajamento das equipes. Está aí uma cartilha que os colegas aí do nosso time fizeram, com o objetivo de esclarecer, trazer a cultura interna de gestão de energia, buscar mudar o mindset das pessoas em prol de uma melhor eficiência energética. Tem uma questão que é chave com quem trabalha em energia, quem fornece energia, teoricamente, entende, mas quem consome é quem mais entende de energia. Então, o consumidor final tem que entender de energia para que esse ciclo seja completo e mais eficiente. Nesse quadro aqui, a gente vai trazer uma rota de atuação das conquistas mais recentes. O grande último ciclo de investimento da nossa usina terminou em 2007 com a expansão para 7,5 milhões de toneladas por ano. Mas a gente não parou aí. Nesse quadro, a gente vai mostrar dois grandes elementos. Um, na reforma de ativos, na atualização de ativos importantes do nosso parque, e outra em melhorias operacionais propostas pelos nossos times. Então, queria destacar aqui nesse quadro que a gente reformou a Central Termoelétrica 1 e 2, no ano passado, da mesma forma o gasômetro, e o nosso time aí fez melhorias operacionais de interligação de termoelétricas, redução de consumo de fábricas de oxigênio, aumento da recuperação de gás, tudo isso reduzindo o custo e melhorando a eficiência do parque. O que a gente está olhando para frente? Da mesma forma que foi falado aqui nas palestras anteriores, o gás natural está chegando, e não é porque a gente não usa gás natural que a gente não possa vir a usar no futuro. Se isso for viável economicamente, se isso, por exemplo, deslocar o uso que a gente tem de carvão e se tornar vantajoso, a gente vai usar mais gás natural nos altos fornos, já estabeleceu uma parceria com a BR, e esse é um negócio muito interessante para as duas partes. Vamos continuar reformando ativos importantes e temos espaço para instalar novas turbinas de topo. Temos estudado aí, o aumento de uso da água do mar. Por usar água do mar dentro do site, tem um projeto bastante específico, que seria uma pequena central hidrelétrica com água do mar dentro do nosso site, uma nova termoelétrica, e também, no futuro, energia eólica, até porque a gente está na costa, e temos que estudar também, seria um projeto interessante, até porque o Grupo ArcelorMittal ele compra energia. Embora Tubarão seja exportador, o grupo precisa de energia, e por que não também entrar nas energias alternativas. Bom, então, como conclusões, nós temos o modelo autossuficiente, a estabilidade operacional é atingida com esse modelo, vendemos ou exportamos excedente atualmente dentro do próprio Grupo ArcelorMittal. Pelos últimos registros, somos o quarto maior autoprodutor no Brasil
E aqui eu gostaria de destacar que é uma autoprodução feita dentro do próprio site, não com ativos fora do site, mas a partir dos gases, da energia recuperada dentro do próprio processo. Temos um baixo custo de energia, não utilizamos óleo, utilizamos pouco gás natural, e, mais do que rentável, esse modelo é um modelo sustentável, então é um modelo importante para nós, para o Grupo ArcelorMittal, e estamos aí também sempre focados na melhoria contínua e no melhor uso da tecnologia disponível para as nossas operações. Eu queria aqui também reforçar o convite à visita técnica que vai acontecer amanhã na nossa empresa, para quem quiser, né, visitar e ver isso aí mais de perto, e agradecer a atenção de vocês. Registrar a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento, Márcio Félix. Passamos agora para a última palestra da mesa que trata de políticas e ações de eficiência energética. Palestra do senhor Paulo Cruz, engenheiro mecânico, mestre em ciências mecânicas, foi coordenador-geral de eficiência energética do Ministério de Minas e Energias, atualmente é gerente-geral de eficiência energética e sistemas elétricos da Vale. Boa tarde, pessoal. Agradeço a organização do evento pelo convite. Eu trabalho com eficiência energética e sistemas elétricos na Vale, né? Logicamente que uma área corporativa não pode fazer eficiência energética sem as operações. Então, na verdade, os projetos de eficiência energética na Vale acontecem em função de um casamento entre a competência energética, vamos dizer, e a competência metalúrgica, competência de minas e assim por diante, né? Então, é uma junção das duas competências para que os projetos aconteçam. A Vale adota 4 pilares para a gestão da energia na empresa, né? O primeiro é a otimização dos custos-oferta. A gente busca energia o mais barato possível, né, aos menores custos possíveis. Um segundo pilar é a segurança do abastecimento. Não adianta a energia ser barata se ela não chega com a qualidade necessária para as operações, né? E aí eu não estou falando só de energia elétrica, estou falando de especificação de combustíveis, por exemplo, assim por diante. Responsabilidade socioambiental. A Vale também não está interessada em produzir energia ou mesmo consumir energia a qualquer custo, né? Existe uma responsabilidade com as comunidades próximas às operações da empresa, responsabilidade no trato dos recursos naturais e assim por diante. E o quarto pilar é a eficiência energética. Essa minha apresentação, vocês vão ver que eu vou me voltar um pouco para dentro da empresa, né? Eu não vou falar tanto do que normalmente se está acostumado a ouvir em relação à Vale, que são os números externos, quanto é que é número de produção, assim por diante. Eu vou tentar mostrar para vocês o que a gente faz para dentro da empresa, tá? Hoje a Vale tem, se eu não me engano, 66 operações no Brasil, em mais ou menos 14 áreas de negócio, que vão desde o minério de ferro, que é o mais significativo, tanto em termos de volume quanto de receita, mas passa pela mineração do minério de ferro, pelotização do minério de ferro, e aí manganês, cobre, níquel, fertilizantes, nitrogenados, potássio, fosfatados, operações logísticas, de maneira geral, tanto logística com caminhões, ferrovia e navegação. Então, o consumo de energia da empresa ele é bastante diverso e, logicamente, que as medidas de eficiência energética e essas medidas relacionadas aos 4 pilares têm que ser específicas por área de negócio, tá? Isso aqui é só uma forma que eu imagino que qualquer empresa hoje que trabalhe com autoprodução, que ela não seja autossuficiente, ela tem que procurar formar um mix, uma carteira de projetos para trabalhar naquele primeiro pilar que eu falei para vocês, que é a otimização dos custos da oferta. Então, a gente atende a nossa demanda, nesse caso aqui, por energia elétrica, mas poderia ser qualquer outro energético. A nossa demanda é atendida por meio de contratos, autoprodução e energia incentivada, que, para quem trabalha com energia elétrica, sabe que por trás disso aqui tem uma particularidade toda de trato de custo e regulatório. Então, o Departamento de Energia faz a composição dessas 3 fontes, vamos dizer, e depois faz uma alocação ótima nas operações com vistas à otimização
dos custos de oferta. Então, é o que eu chamei aqui de portfólio de energia elétrica. Lembrando agora dos 4 pilares que eu coloquei para vocês, parte da nossa energia, grande parte dela, na verdade, é tendida por meio de autoprodução. Diferente do que o colega da ArcelorMittal falou em relação ao Arcelor, a Vale não é autossuficiente em energia e as nossas operações não são exportadoras de energia por natureza. Algumas delas, sim, por exemplo, a parte de nitrogenados lá no fertilizantes, você tem plantas de cogeração em função da queima de enxofre. Agora, a maioria das operações da Vale são importadoras de energia, né? Então, e aí, energia não só energia elétrica, mas dos outros energéticos também. Então, a gente precisa ter usinas próprias, tanto para a otimização dos custos de oferta, quanto para a segurança do abastecimento. Então, a Vale hoje tem 13 usinas hidrelétricas próprias, né, instaladas no Brasil. As informações que eu vou trazer para vocês aqui são, em sua maioria, relacionadas ao Brasil. E tem dois empreendimentos em que ela já está trabalhando na implantação, né? Para o pessoal aqui da região de Vitória, já foram divulgadas muitas informações em relação à termoelétrica de Vitória, que está sendo implantada. Eu só não coloquei aqui porque essas aqui são as que ou já estão em operação ou já foram aprovadas pelo Conselho de Administração. A UTE Vitória é uma termoelétrica a gás natural e que está num estágio bastante avançado de desenvolvimento, e uma vez que ela seja submetida ao Conselho de Administração, vai compor aqui a nossa base instalada, né? Então, a Vale tem uma concentração de geração bastante grande aqui em Minas Gerais. Tem mais duas usinas aqui na região da Amazônia, na Amazônia Legal, vamos dizer. Parque eólico aqui no Rio Grande do Norte e uma usina em Santa Catarina. Outra forma também de assegurar a otimização de custos e segurança do abastecimento é um trabalho que grandes consumidores fazem com relativa frequência, que é migrar as cargas, na medida do que for tecnicamente conveniente, né? E aí tem regulação, legislação por trás, é migrar as cargas da distribuição para a transmissão. Não só por questão de custo, mas por questão de confiabilidade, né? São duas filosofias diferentes de transporte de energia, na distribuição e na transmissão. E na medida em que o poder concedente, no caso o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL e assim por diante, entenderem que as cargas da Vale devam migrar para a transmissão, isso aí é um trabalho que tem sido feito. E, logicamente, que os custos são bastante significativos, né? Eu acho que aí atrás deve estar meio ruim de ler os números aqui, depois vocês vão ver na apresentação que vai ser disponibilizada no site, que tem um custo, de fato, bastante menor aqui, em se fazendo essa migração da distribuição para a transmissão, né? E aí, tanto o custo unitário para o transporte de energia, quanto também a segurança do abastecimento. E também a eficiência energética para o sistema, né? Em relação ao terceiro pilar que eu falei para vocês, lembrando, otimização de custo, segurança do abastecimento, e o terceiro é responsabilidade socioambiental. A Vale ela prima por utilização de geração renovável, né? Então, assim, hoje, no Brasil, 100% da nossa geração ela é renovável. E os nossos projetos estão buscando primar também pelo uso de fontes renováveis e, na medida da conveniência, algumas fontes fósseis bastante otimizadas, como é o caso da UTE Vitória também. Tá, então, assim, a gente, para a geração de energia elétrica, prima por fontes renováveis. Para o biodiesel, a Vale tem hoje um programa de biodiesel muito significativo no Pará, na região próxima a Barcarena, fica a mais ou menos 150 quilômetros de Belém, que é para substituição do diesel, que hoje é B5, né, nas locomotivas, e a gente passar a usar o B20, com 20% de adição do diesel vegetal, diesel de origem vegetal, em substituição ao diesel mineral. E aí, 100% dessa produção, 100% da produção de biodiesel da Vale no Brasil vai ser com base em agricultura familiar. Então, nas fazendas desse projeto aqui, foi feito um assentamento de mais de 1.300 agricultores locais que tinham agricultura, praticavam agricultura de subsistência, então em condições econômicas, socioeconômicas também desfavoráveis. A Vale proveu treinamento, proveu capacitação para o uso da terra, para o manejo da terra.
para valorizar os agricultores pequenos que estavam lá e fazer com que eles tenham uma geração de renda própria, promover a dignidade da população local. Então, esse aqui é um projeto muito interessante, em que a Vale primou pelo aspecto social dele, somado ao aspecto energético, logicamente. E aqui um outro aspecto importante é que em algumas localidades onde a Vale está instalada, a concessionária distribuidora, que ela tem por vocação atender os consumidores residenciais, eventualmente a dispersão geográfica desses consumidores é tão grande que ou pode haver problemas tanto de abastecimento, tanto de extensão de rede, ou então problemas de qualidade de energia. Então, na medida do que se entende, do que se mostra conveniente, a Vale tem trabalhado em cooperação com algumas concessionárias distribuidoras para prover melhor qualidade no acesso à energia desses consumidores. Agora, eu vou falar do quarto pilar, né, que é o que é parte do meu trabalho, que é a eficiência energética. Eficiência energética, no final das contas, para dentro da Vale, é um misto de projetos e monitoramento do consumo, né? Com esse número de unidades tão significativo, é difícil a gente fazer benchmark. Como é que eu comparo a unidade do minério de ferro com uma de potássio? Como é que eu comparo o cobre com o de nitrogenados? Então, é bastante difícil, né? Então, o que a gente entende, a informação mais rica, quando você tem uma diversidade de negócios como essa, a informação mais relevante é aquela em que o gestor, ou seja, a planta, se compara com ela mesma, né? Então, se eu quero fazer um benchmark, eu vou fazer um benchmark comigo mesmo, né? Ou seja, vou pegar o meu melhor desempenho e comparar comigo mesmo. E, para isso, a Vale investe de maneira bastante significativa na melhoria das condições de monitoramento do consumo. Não só aquele consumo da fronteira, ou seja, aquele consumo que é usado para fins de faturamento, para pagamento de conta, mas muito mais o consumo no subprocesso, né? Então, tem colegas da pelotização aqui de Vitória que estão participando. A gente está com um trabalho esse ano para criar um painel de indicadores de energia para todas as usinas de pelotização aqui de Vitória, e aí vai ter uma expansão também para todo o negócio da pelotização. E assim com outras áreas de negócio também, né? E quando eu digo a gente, é a gente mesmo, né? Não é um trabalho do Departamento de Energia. Nós não somos donos do projeto. É, na verdade, um casamento de competências, como eu falei para vocês aí. E aí, de onde é que vem os projetos, né? Ou seja, se eu trabalhar simplesmente projetos de eficiência e não trabalhar no monitoramento do consumo, com certeza eu vou economizar aqui, porque tem um crivo bastante pesado em quais projetos são economicamente viáveis, econômica e tecnicamente viáveis também, mas para fazer a gestão de maneira própria, eu tenho que monitorar, eu tenho que conhecer como é que está o meu desempenho, tenho que saber para onde que eu vou apontar, e os projetos, eles são, na verdade, a materialidade dos objetivos que eu quero com a economia de energia. Então, basicamente, isso aqui são painéis de indicadores úteis para os respectivos gestores das plantas, e aqui são os projetos que o Departamento de Energia, em parceria com as operações, conduz. Tá? E essa frente de atuação em eficiência energética, como eu falei para vocês, trabalha em projetos correntes, ou seja, projetos em operações existentes, sistemas de informações de energia, que aí é aquela segunda bola verde aqui, um ponto focal de energia, ou seja, é indispensável que toda operação tenha alguém que use o chapéu da energia, alguém que se preocupe com o desempenho energético da planta, né? Em muitas áreas de negócio, a energia tem uma participação bastante pequena na composição dos custos. Então, apesar de ser um insumo vital para a operação, ela não é tão importante assim sob a ótica dos custos, né? Então, muitas vezes não é gerenciada da melhor maneira possível. Por isso que é muito importante que tenha um ponto focal de energia em cada operação. Uma outra linha de atuação bastante significativa é que está relacionada a projetos de capital, né? Se a Vale tem hoje 66 operações no Brasil, né, ela deve ter mais ou menos uns 30 projetos de capital em estágio bastante avançado para serem implantados nos próximos 4 ou 5 anos. Então, a gente costuma falar dentro da empresa que a gente já está pensando na Vale 2 e na Vale 3. Né? Então, a Vale 2 é a carteira de projetos de capital que vai fazer com que a produção da empresa dobre, e a Vale 3 é que passe de simplesmente dobrar o tamanho da empresa. Então, a gente não pode deixar um projeto virar operação para depois trabalhar. Então, já existe um crivo bastante significativo e formalizado
de avaliação da eficiência energética dos projetos de capital. Ou seja, os projetos passam um a um por uma análise de oportunidades de eficiência energética ainda na etapa de prancheta. É muito mais barato economizar enquanto está no papel do que depois do ativo comprado e rodando lá. E aí, por último, uma outra frente de atuação de eficiência energética é a normatização de energia, que são basicamente padrões técnicos de projeto que se aplicam tanto a operações quanto a projetos de capital. Uma vez eu participei de uma palestra em que o representante de um grande fabricante de equipamentos ele usou uma expressão que eu achei bastante interessante. Ele era estrangeiro, né? E aí ele falou que na empresa dele, green is green. Ou seja, eles trabalhavam com energia renovável, que ele queria energia verde, mas ele queria energia das verdinhas também, né? Então, eficiência energética dá dinheiro. Eficiência energética traz dinheiro para a empresa e eficiência energética agrega valor para o acionista também, né? Se a gente olhar aqui, eu trouxe só alguns poucos exemplos de projeto. No final das contas, eu vou pular essas informações todas aqui e vou aqui para a taxa interna de retorno, né? Então, a gente está falando de taxas de 25%, 55%, 38% e 20%. Né? As taxas médias, ou pelo menos conhecidas aí de projetos de mineração, não são todas dessa ordem, né? Então, e aí com os tempos de retorno aqui bastante interessantes, né? Então, a gente tem olhado para a eficiência energética sob a ótica de ganhar dinheiro também, né? Não é nenhum demérito em que se busque alinhar a sustentabilidade, tanto sustentabilidade ambiental quanto do negócio, com ganhar dinheiro, né? As empresas são formadas, um dos objetivos é agregar valor financeiro, além de valor social e ambiental e assim por diante. Então, esse quadro bastante resumido aqui prova que a eficiência energética dá dinheiro e a gente tem olhado para isso com bastante seriedade dentro da empresa. Os projetos são submetidos a um crivo econômico tão rigoroso quanto o próprio crivo técnico, né? Vixe, esse aqui ficou ruim de ver, mas depois vocês olham na apresentação, isso aqui é basicamente um balanço energético e um mapa de desagregação do consumo de uma das plantas, como exemplo daquilo que eu falei para vocês. Isso aqui, por último, é só um mapa esquemático de como que a gente está organizando os grupos técnicos de eficiência energética dentro da empresa, né? Então, esse grupo é responsável por identificar, classificar os projetos. O Departamento de Energia tem uma participação metodológica nisso aqui, e a competência técnica é compartilhada com as operações. E a gente identifica 3 grupos de projetos, né? Na verdade, projetos de 3 naturezas. Um para implantação direta, coisas simples, conhecidas, de prateleira, vamos dizer. Um outro grupo que demanda engenharia, um desenvolvimento, amadurecimento, e um outro que demanda inovação, que aí está na fronteira tecnológica e para se viabilizar vai demandar mais investigação, tá? Depois vocês podem olhar esse material com calma e eu estou disponível para perguntas e comentários. Meus dados de contato estão aqui, tá bom? E qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. Bem, quero agradecer e parabenizar os palestrantes. Obrigado, Paulo, obrigado, Neto, obrigado, Carlos Alexandre. E pelo adiantado da hora, vamos direto à entrega dos certificados. Os palestrantes estão recebendo a muda nativa, o seu certificado de participação e a tradicional panela de barro capixaba recheada com chocolates. Lembrete mais uma vez que o certificado será enviado online para o e-mail que foi cadastrado na sua inscrição. Então, quem
Quem, por acaso, colocou algum e-mail errado ou um e-mail que precisa ser atualizado, que, por gentileza, procure o credenciamento. Dentro do material que receberam, há uma pesquisa de satisfação. Pede-se a gentileza de que respondam, por favor, esta pesquisa e, até o final do evento, deixem com as recepcionistas ou na área do credenciamento. Não esqueçam de levar as suas mudas para colaborar com a neutralização da emissão de CO2 produzido neste evento. A UFES também deixa a informação de que há um mestrado em energia ofertado pela CEUNES UFES em São Mateus. Esse mestrado em energia teve início no ano de 2011 e é coordenado pelo Dr. Fábio Recel.